Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, iniciamos o vídeo de hoje falando sobre os últimos movimentos na linha de frente ucraniana. Recentemente saíram imagens que mostraram que as forças russas cruzaram a fronteira internacional ao norte de Sumi, avançando em direção a Zhuravka, que fica bem próximo da cidade. Bom, gente, esse avanço parece que faz parte de uma tentativa dos russos de contornar Nikolaevo-Darino, que está ali no leste de Sudza. E é um movimento bem calculado que serve para apertar ainda mais o cerco na região de Cusco, que acaba eliminando aquele famoso saliente que poderia ser usado pelas forças ucranianas. Mas não para por aí. Em Kupiansk, que está um pouco mais ao leste, as coisas também estão se movimentando. Novas imagens mostram um pequeno avanço russo ali perto de Petropavlivka. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas tomaram Kalinov, uma vila bem pequena, quase desabitada antes da guerra, mas que tem sua importância no contexto geral. Bom, meus amigos, quando falávamos de Pokrovsk, nós percebíamos um avanço progressivo vindo do sul como se fosse uma linha reta em direção à cidade. Em determinado momento do avanço, os russos estavam a 3 quilômetros dos limites da cidade, e alguns relatos diziam que alguns grupos avançados já se encontravam dentro dos limites de Pokrovsk. Mas parece que mudou muita coisa desde lá, né? Então vamos conversar um pouco exatamente sobre essas mudanças. Ao invés de eles enfrentarem uma esperada batalha urbana pesada na área de Donetsk, as tropas russas decidiram mudar a estratégia. Elas estão contornando Pokrovsk, que é um ponto-chave para a logística e transporte das áreas ainda controladas pela Ucrânia na região de Donetsk. Segundo o grupo de mapeamento Deep State, que tem laços com o Ministério da Defesa ucraniano, os russos agora estão a menos de 7 quilômetros de tomar a rodovia que leva à região de Dnipropetrovsk. Andriy Cherniak, que é um oficial de inteligência militar ucraniana, explicou que a ideia russa é evitar grandes perdas em Pokrovsk. Segundo ele, eles entendem que perderiam muitas tropas tentando tomar a cidade, então decidiram seguir por outros caminhos, vindo do sul e contornando a cidade. Ele também mencionou que o objetivo seria cortar o fornecimento para Pokrovsk, forçando as tropas ucranianas a recuar. E foi provavelmente nessa linha que o Ministério da Defesa russo anunciou ontem, domingo, a captura do assentamento de Antanoia, que fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Pokrovsk. A fronteira com a região de Dnipropetrovsk agora estaria a aproximadamente 6,5 quilômetros. Mais adiante dessa cidade temos Pavlograd, uma base militar importante para a Ucrânia, e sem falar na cidade de Dnipro, que é a quarta maior do país. Bom, mas é importante lembrar que o avanço russo depende de alguns fatores, né? As fortificações ucranianas na área e o efetivo militar ucraniano, que, como sabemos, está cada vez mais limitado. Um soldado ucraniano, que preferiu não se identificar, disse que o terreno ali também não ajuda muito. Ele descreveu o terreno como sendo fundo, lamacento e intransitável. Agora, pensando no que aconteceu em 2024, as forças russas capturaram milhares de quilômetros quadrados na região de Donetsk. Esse impulso coloca os russos em uma posição estratégica para tentar cortar Pokrovsk e forçar as tropas ucranianas a precisarem defender dois lados ao mesmo tempo. Os russos estariam tentando conquistar o máximo de território para ter algo com o que negociar quando suas tropas eventualmente se desgastarem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, comentou que a região de Cusco é importante para qualquer negociação futura. E ele ainda disse que, com certeza, isso será um fator em qualquer conversa ao longo do ano. Bom, e ainda falando em Pokrovsk, gente, a Ucrânia interrompeu a produção em sua mina de carvão metalúrgico da cidade. Isso devido à proximidade das forças russas. Segundo fontes do setor, a situação é preocupante porque Pokrovsk é a única mina do país que produz carvão metalúrgico, que é essencial para a produção de aço. O Deep State, que é um log militar ucraniano que analisa dados abertos, relatou que as tropas russas estão a menos de 2 quilômetros de um dos poços da mina. Uma fonte disse ainda que eles pararam completamente de trabalhar agora e que não há mais produção, apenas trabalhos de superfície estão sendo realizados e uma evacuação está em andamento. A Metinvest BV, empresa proprietária da mina, ainda não comentou oficialmente, mas já havia informado no mês passado que algumas operações no local foram interrompidas.